Então, Yeshua realmente não é Deus, só existe um Deus, e ele fala isso várias vezes. Inclusive a questão da adoração a Yeshua, que também é uma questão que a gente pode abordar aqui, é uma questão que precisa ser revista. Aleluia, glória a Deus, paz e graça a todos inscritos aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então pessoal, no vídeo de hoje, o vídeo vai ser uma resposta ao pastor Yosef Akiva, aquele pregador dos Gideões, que por esses dias falou que Jesus Cristo não era Deus. Então, no vídeo de hoje, de forma simples, através do Evangelho puro e simples de Cristo, nós vamos dar uma resposta ao ex-pastor pentecostal Yosef Akiva, que hoje se tornou judaizante, né? É um judeu messiânico. Mas antes de tratarmos alguma coisa sobre este assunto, eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar um comentário no rodapé e, se possível, compartilhar os nossos vídeos, ok? Sem mais demoras. Para quem não conhece o assunto da pessoa que eu estou tratando aqui, o pastor Yosef Akiva foi aquele pastor que brilhou nos Gideões em alguns anos atrás, pois o mesmo se intitulava judeu convertido, né? Coisa que eu estranhava e muito. Eu tinha assim aquela pulga atrás da orelha por conta das muitas pregações que ele tinha e pregava com base no Velho Testamento, e eram assim mensagens que tinham sempre o Velho Testamento como base para as suas pregações, certo? Dificilmente ele trabalhava assim uma mensagem expositiva relacionada com uma graça de Deus, mas sempre trazia mensagens voltadas para o Velho Testamento e principalmente para a lei de Moisés. Então, o que ocorre? Ele desapareceu por um tempo e depois retornou com uma nova roupagem, uma roupagem mais judaica, dizendo-se ter abandonado o cristianismo e assumindo agora de vez uma cosmovisão puramente judaizante, puramente judaica, ok? Cumprindo-se aquilo que Paulo escreveu aos Gálatas, né? Os crentes na Galácia, no capítulo de número 3. Vocês estão lembrados? Paulo aqui no capítulo de número 3 diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estais desejando agora vos aperfeiçoar por meio de mero esforço humano. Em algumas outras traduções, fala por meio da carne. Eram os Gálatas que tinham se convertido ao cristianismo, mas nunca deixaram a Torá de lado. Sempre iam para os cultos com a Torá na mão. E a Torá e a lei de Moisés e Abraão eram os pináculos, eram sempre os referenciais para essas pessoas que supostamente eram ditas cristãs. Eles não tinham Cristo como referência, eles não acreditavam de fato que Cristo era o Messias, tá certo? E é justamente isso que a gente vai ver neste vídeo aqui, onde ele afirma essas
coisas, tá certo? A gente vai passar o vídeo, se der, tá certo? A gente vai comentando passo a passo. Porém, se não, se eu achar por bem, eu deixo para expressar o meu comentário no final. Mas dê uma olhada nesse vídeo. A Techuvá, o movimento de restauração da nossa fé, ele precisa rever isso em algumas ideias. Quando ele está falando da Techuvá, eu queria até explicar isso aqui. Techuvá. O que seria a Techuvá? Eu estou num blog aqui judaico, né? Judaísmo na Prática é o nome do blog. E aqui está explicando o que seria Techuvá. Techuvá significa arrependimento, né? A Techuvá significa arrepender-se de alguma coisa errada que você fez e decidir não fazê-la novamente. É isso que ele está transmitindo neste vídeo, né? Ele está mostrando que se arrependeu de coisas erradas que fez no período em que ele era pastor, né? Evangélico, pastor cristão, e agora está procurando formalizar uma nova roupagem, né? Diferente daquilo que ele vinha fazendo. É a Techuvá, ok? Vamos voltar de novo para o vídeo e vamos ver a cosmovisão dele. Na Techuvá genuína, a Trindade ela é rechaçada, ela não é aceita. Eu acho que o movimento messiânico ele deve ser basicamente parecido ou igual ao judaísmo, que é a fé monoteísta. Bom, deixa eu esclarecer aqui. A Trindade, ela é uma doutrina que só pode ser entendida dentro de uma construção teológica, ok? Ninguém, humanamente falando, vai entender a Trindade com óculos judaicos ou com óculos judaizantes. Eu já falei aqui num vídeo anterior que a Trindade, cujo nome não aparece nas escrituras, assim como não aparece o nome dicotomia, tricotomia, onipresença, onisciência, não aparece vários nomes, mas o conceito aparece, tá certo? Onipotência não aparece, mas o conceito aparece, tá entendendo? Livre-arbítrio, o nome não aparece, mas o conceito a gente encontra nas escrituras. Então é assim, o nome Trindade não aparece, mas o conceito sim. E para entender isso, a gente tem que construir o argumento com textos que mostram que a divindade do Eterno é composta. Essa unidade é composta. Eu já falei sobre isso, dando exemplos de unidade compostas no nosso mundo físico. Por exemplo, os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. É matéria? É uma unidade? Mas é composta de sólido, líquido e gasoso. O espaço é formado de quê? Altura, profundidade e largura. É uma unidade composta. Tá entendendo? O tempo é formado de passado, presente e futuro. É uma unidade composta. Existem várias outras unidades compostas que eu poderia citar aqui, mas eu não vou me estender para esse vídeo não se tornar muito longo. Mas, resumindo, nenhum judeu ou judaizante vai conseguir enxergar esta doutrina com óculos judaicos. Tem que se despir desses óculos judaicos, assumir os óculos da graça para enxergar essa doutrina no Novo Testamento. Que acredita em um só Deus. O messianismo é uma doutrina judaica exclusivamente, não é grega e não é também romana, não é uma invenção dos gentios. Então a figura do Messias ela é muito controversa dentro da religião, historicamente falando, cristã. Não dentro da Bíblia, porque dentro da Bíblia as coisas estão
nos seus devidos lugares, nunca saíram dos seus devidos lugares. Então, Yeshua realmente não é Deus, só existe um Deus, e ele fala isso várias vezes. Inclusive a questão da adoração a Yeshua, que também é uma questão que a gente pode abordar aqui, é uma questão que precisa ser revista, e é um grande impacto isso, deve ser revista e relacionado também às traduções dos textos sagrados. Vocês ouviram aí, né? Yeshua, Jesus não é Deus. Eu gostaria, eu vou voltar para lá de novo, eu vou voltar aqui agora em Filipenses, tá certo? Eu vou ler esse texto aqui em Filipenses. Eu não vou aqui tentar provar a divindade de Cristo, até porque Cristo nunca quis isso, Eu posso até concordar com ele na questão de que Cristo nunca recebeu adoração como Deus. Todos os que reverenciaram a Cristo o reverenciaram como mestre, como rabino, como doutor, como profeta, mas judeu não se prostra diante de ninguém para adorá-lo como Deus. Isso eu concordo com ele. Jesus nunca recebeu adoração como Deus antes de ressuscitar, ok? Porque depois de ressuscitado, Tomé o adorou como Deus. Mas isso é uma outra história. Porém, como é que eu posso provar? Eu posso provar que Jesus Cristo é Deus, tá certo? Eu simplesmente, sem muito malabarismo, lendo a carta de Paulo aos Filipenses, eu encontro aqui algumas verdades que me apontam para dizer, rapaz, Jesus Cristo é Deus. E quais são essas verdades, Pedrosa? Aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, ok? Jesus tinha plena natureza divina. Não reivindicou ser igual a Deus. Mesmo tendo esta plena natureza, ele não reivindicou, né? Ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se, tá certo? Aqui não é alguém que esvazia alguém, não, é eu que me esvazio, eu me auto-esvazio. Então o processo, quem fez aqui foi o próprio Cristo, não foi o Pai que fez em Cristo. Esse esvaziamento aqui foi o próprio Cristo. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. Olha aqui, de servo. Jesus assumiu forma de servo, tendo plena natureza de Deus, mas ele o quis assumir uma outra roupagem, a roupagem de servo, tornando-se semelhante aos humanos. Assim, na forma de homem, o que é que Cristo fez? Não foi o Pai que fez, mas foi Cristo que fez por si mesmo, deliberadamente e espontaneamente, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Eu queria frisar isso aqui porque é sobre esta frase aqui que eu vou provar a divindade de Cristo. Eu vou provar a divindade de Cristo na sua humilhação. Em toda a criação, ninguém conseguiu ser mais humilde do que Cristo. Então, a sua humildade, a sua humilhação, ela é uma característica para provar que Jesus é Deus, porque nenhum ser criado tem condições de se humilhar dessa forma.
Outra coisa também é a obediência até a morte e morte de cruz. Então, tanto a humildade de Cristo quanto a obediência de Cristo são fatores únicos em toda a existência, em toda a criação. Mesmo ele sendo humano, essa humildade, essa obediência é única e só existiu em Cristo, mostrando através desta humildade e desta obediência a sua divindade. Então, somente por esse texto aqui, com base nestas afirmações que eu acabei de mostrar aqui, eu provo a divindade de Cristo. Cristo foi divino por quê? Porque ele humilhou-se de forma que ninguém na criação, visível e invisível, conseguiu se humilhar. Ele obedeceu de forma que ninguém na criação, invisível ou visível, conseguiu obedecer. Cristo fez de forma perfeita. Mesmo tendo natureza de Deus e sendo humano, ele cumpriu essas prerrogativas, tanto na sua humilhação, na sua humildade, quanto na sua obediência. Eu não preciso de termos técnicos, né? Olha, Jesus andou por cima do mar, Jesus curou o cego, Jesus fez aquilo, fez. Ele o fez pelo poder do Espírito Santo que estava nele e sobre ele. Ele foi ungido para isso. Então, tudo que Jesus Cristo operava, ele operava na unção do Espírito Santo. E ele deixa claro, quando ele está repreendendo os fariseus, quanto àquela cura que ele fez, que os fariseus disseram, olha, ele expulsa demônio por Belzebu. Mas Jesus responde dizendo, se é pelo Espírito Santo de Deus que eu expulso demônios, então Jesus expulsava espíritos malignos pelo Espírito Santo de Deus. Então por quê? Porque ele estava ungido. O Espírito de Deus estava sobre ele, fazendo cumprir todo o ministério. Então eu não preciso pegar os milagres que Jesus Cristo fez e operou para provar a sua divindade, não. Eu faço isso de forma simples, mostrando a sua humildade. Ninguém foi mais humilde que Jesus Cristo. E mostrando a sua obediência. Nenhum ser criado foi mais obediente do que o próprio Jesus Cristo. Então, respondendo aqui a Yosef, lamento que você tenha passado da graça, né? Novamente da graça para a lei. E Paulo fala sobre este aspecto para Pedro, e o escritor aos Hebreus fala para aqueles que queriam crucificar a Cristo novamente, né? Vituperando o projeto da salvação, crucificar a Cristo novamente com as práticas judaicas. Então, meu amigo, lamento lhe dizer, mas você simplesmente deu um tiro no pé, né? Saiu do aprisco para um outro rebanho que não é o de Cristo, infelizmente. Deixa eu ir mais. Alguma pergunta desse texto? Esse texto é bonito, né, pastor? O quê? Heráclito. João Pessoa. Esse é lindo, esse texto é maravilhoso. Ao mesmo tempo, João 10, se não me fala a memória, ao mesmo tempo que ele fala, eu e o Pai somos um, se você continua lendo o Evangelho de Yohanan, no capítulo 17, na sua epígrafe vai estar escrito, oração sacerdotal, que é um título que colocava. Yeshua, Jesus, ele vai falar assim, Pai, santifica-os na tua verdade. A tua verdade é a tua palavra, Torá, lei. Assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Então, quando Yeshua diz eu e o Pai somos um, ele está falando de unidade, propósito. Assim como no capítulo 17, ele está concordando, unidade. Chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad, o Senhor é um, único.
unidade, que nós possamos ser um com Yeshua, porque Yeshua é um com o Eterno, e todos estamos em um só propósito. E que propósito? Um só corpo. Que propósito esse? Trazer o Olam Rabá, trazer o mundo vindouro. Bom, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas a confusão é generalizada. Isso é o produto de uma visão de lentes judaicas para tentar explicar aquilo que é cristianismo. É impressionante, é o judeu tentando explicar o cristianismo, quando na realidade não cola, não funciona. Porque a mentalidade do judeu vai ter sempre essa cosmovisão de que só existe um Deus, e nós cremos nisso. Só existe um Deus que é composto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é lógico. E já que ele citou aqui, deixa eu ver aqui, já que ele citou a oração sacerdotal do capítulo 17 de João, né? Eu gosto desse texto porque esse texto me revela um diálogo entre duas pessoas que neste diálogo revelam ter a mesma essência. Vamos lá. Tendo dito isto, estas palavras, olhou para os seus discípulos, Jesus levantou os seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique. Assim como outorgaste autoridade sobre a carne, toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para fazer, para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti. Vamos lá, vamos aqui agora. Glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo. Veja, olha para aí. Então quer dizer que ele está pedindo agora para que o Pai o glorifique. Glorifique com o que, Pedrosa? Com a glória que ele tinha com o Pai. E quando é que ele tinha essa glória, Pedrosa? Antes que o mundo existisse. Então, o texto aqui está mostrando o diálogo de duas pessoas que já existiam numa unidade composta. O Pai e o Filho vivendo em harmonia dentro desta unidade composta, Pai e Filho. E eles tinham a mesma essência, a mesma natureza, a mesma glória. Aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E que glória é essa? Aqui em Filipenses a gente já viu, né? Aqui em Filipenses. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus. Que glória é essa? A natureza de Deus, conforme Filipenses capítulo 5, versículo de número 6. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus. Então, é impressionante, olha, querer tentar traduzir o Novo Testamento, a dispensação da graça, com óculos judaizantes, é cair no absurdo. É tentar explicar o inexplicável. Trazer o que queira chamar de paraíso, para que a manifestação de Mashiach possa acontecer ainda nos nossos tempos. Bezat Hashem. O Hashem, é a mesma pergunta aqui do Insta, porque Yeshua não é Deus como o Pai. A resposta foi muito óbvia. Yeshua vem para um propósito de unidade com o Pai, nada mais do que representar o Pai. Yosef tem alguém que vai representar. Joshua, vá até São Paulo e resolva algo no meu nome. Pronto. Ele não pode sair, mas o Joshua chega lá e faz tudo em nome dele, representando ele. E ele vai com uma assinatura reconhecida, com uma procuração, e resolve tudo no lugar dele. Vocês estão entendendo? É justamente isso. Eu mesmo fico entristecido
tá certo? Eu me entristeço em saber disso, que uma pessoa que bebeu desse leite, comeu dessa carne, esteja agora pisando, cuspindo no prato que comeu, né? Eu vi até um vídeo aqui, deixa eu mostrar esse vídeo aqui, não sei se está aqui. Tá não, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Pronto, eu vi esse vídeo aqui, porque parece uma contradição. Observe esse vídeo, eu vi esse vídeo aqui. É uma contradição com tudo aquilo que ele postou no vídeo anterior. Eu não entendo. Meu amigo, decida para que lado você quer pular. Porque parece que você está com conflitos existenciais. Com todo respeito, não tenho nada contra o senhor. Tá certo, pastor? Não tenho nada contra o senhor. Agora aqui a gente debate ideias, confronta pressupostos. E eu tô vendo que o senhor tá meio confuso nas suas argumentações, naquilo que o senhor defende. Tá certo? Então, veja só o que ele falou nesse vídeo aqui. Dê uma olhadinha. Shalom a todos. Hoje, 15 de julho de 2020. Eu me chamo Yosef Ekiva e decidi gravar esse vídeo para acabar com boatos envolvendo o meu nome e dizendo que eu não acredito mais em Jesus, em Yeshua. Isso é uma mentira, uma grande mentira. Há 25 anos eu sirvo a Deus, há 25 anos eu estou na presença de Deus através do Filho de Deus, que é Yeshua. Yeshua, Jesus, é o meu Salvador. Yeshua, Jesus, é o Mashiach, o Messias. Então quero deixar isso muito claro. O que aconteceu foi só uma coisa. Eu mudei a minha configuração de fé, assumi o ministério de restauração, voltando às raízes da igreja, que na verdade são raízes judaicas e não romanas. Aqui eu queria discordar do senhor. Eu quero discordar do senhor, ok? O evangelho que Deus entregou a Paulo, aos gentios, não tem nada a ver com o judaísmo, irmão. Não tem nada a ver com o judaísmo. E a prova é tão grande que se o senhor ler a carta aos Gálatas, o senhor vai se inteirar disso aí, principalmente no capítulo 2, quando Paulo e Pedro têm um confronto. Porque Pedro, ele queria, né? Dentro de um malabarismo ali, fazer com que os gentios vivessem como judeus. E é isso que o senhor tá querendo aí. Eu não sei se o senhor percebeu, né? A ponto de Paulo perceber a dissimulação de Pedro, porque isso é dissimulação, irmão. E tá lá nas escrituras, Pedro dissimulado, corrompeu a mente dos gentios que estavam ali, ainda corrompeu a mente de Barnabé, levou Barnabé à mesma dissimulação, a ponto de Paulo repreender Pedro na frente de todo mundo, informando que pela prática da lei ninguém será justificado, irmão. Então, resumindo aqui, o evangelho da graça de Deus não tem nada a ver com o judaísmo, ok? E não venha com esse negócio de não é as raízes primitivas do cristianismo, não. Não tem nada a ver. As raízes primitivas do cristianismo é algo que está quilômetros de distância do judaísmo. É o judaísmo de um lado, o cristianismo do outro. É como se fosse água e óleo. Não se mistura, irmão. Não se mistura. Ok? E por causa disso, por causa dessa configuração de aceitação, de não negar a Torá, de não negar o Primeiro Testamento, as pessoas estão dizendo isso. Então eu estou aqui gravando este vídeo para deixar isso claro. Hoje eu sou rabino de uma comunidade, estou me formando para ser rabino de uma comunidade, e nós acreditamos e pregamos e professamos e acreditamos piamente no Evangelho da pessoa bendita de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém? Deus abençoe a todos e não esqueça, religião não salva ninguém. Eu não pertenço mais a uma instituição, tecnicamente falando, mas estou cada dia mais firme com Jesus. Um grande abraço. Bom, vou respeitar a sua nova opção, tá certo? É um direito que ele concede, lhe apraz. Vou respeitar. Só que eu quero deixar claro aqui, biblicamente falando, apostolicamente falando, judaísmo e cristianismo não se misturam. Não se misturam.
O evangelho da graça que Deus entregou a Paulo para os gentios não tem nada de judaísmo. Nada, nem guarda do sábado, nem dízimo, nem festa, sacrifícios, lua novas, oferendas, rituais, nada. Isso tudo se cumpriu em Cristo. Essas leis cerimoniais se cumpriram em Cristo. O evangelho da graça, conforme está em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 11 em diante, é fazer a vontade de Deus, os mandamentos que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá certo? Todo o ensino, todo o escopo doutrinário montado pelos apóstolos de Cristo. Tá certo? Vou respeitar o Senhor como pessoa, mas as suas ideias estão indo de encontro às sagradas escrituras do Novo Testamento e todo o ensino apostólico. Amém? Eu queria aqui encerrar este vídeo. Acredito que o que eu falei foi satisfatório, mas se você tem aí alguma coisa a falar sobre este assunto, deixe um comentário aí no rodapé desse vídeo, ok? Deixe um comentário aí no rodapé e vamos trabalhar juntos este assunto em nome de Jesus, ok? Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.